Então sejam todos bem-vindos, nossos companheiros aqui do Pautalk, do Facebook e todos que venham a ouvir esse áudio depois, né? Esse vídeo. Um grande abraço a todos. Nós estamos fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, a parte 4, das Esperanças e Consolações, capítulo 1, das Penas e Gozos Terrestres. E o item que nós vamos iniciar hoje é Felicidade e Infelicidade Relativas, que é uma parte aqui de extrema importância para nós, né? Falando da felicidade e infelicidade relativas, né? A Diana está dizendo: sábado abracei a Célia Xavier, fiquei tão emocionada que só lembrei de ter lido Céu Azul. Que legal, Diana. A minha mãe esteve onde? Em Araras? Araras, é isso? É, né? Araras? Ah, que legal. Muito bom, Diana. Um abraço para você. É no Feirão do Livro, né? Que legal. Muito bom. Então, eu nem conversei, eu só ouvi falar, porque no domingo na nossa reunião ela não estava lá de manhã. Aí eu ouvi dizer que eu tinha viajado, mas é que assim, né? A gente às vezes nem se encontra, né? Tá jóia. Então, que legal, né, Diana? Muito bom. Então vamos lá, pessoal. Felicidade e infelicidade relativas. Pergunta 920. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? O que vocês acham? Nós podemos gozar de completa felicidade aqui na Terra? Ou não? A Maria acho que não. Penso que completa não. Né? O que vocês acham? Será possível, né, gozarmos de completa felicidade na Terra? Diana, acho que não. Mas não dá para ser nem um pouquinho? Não dá para ser nem um pouquinho feliz? Seria relativa, eu acho. Vamos ver aqui então. O que os espíritos dizem aqui, né? O soldado é um mundo de provas e expiações, talvez alguns instantes de felicidade, né? Certo. Então pergunta 920. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Tá? Então, não é possível uma felicidade completa na Terra. Afinal de contas, nós nem sabemos o que é felicidade completa. Simplesmente isso. Nós não sabemos. Nós não temos noção do que é ser completamente feliz. Tá? Não é essa ideia. Nós não temos ainda essa noção. Com o tempo, nós vamos descobrindo o que é ser feliz de uma forma mais completa, mais ampla, porque a nossa capacidade muito limitada, a nossa visão, a nossa concepção ainda muito limitada, não abarca o que é ser feliz completamente. Nós não sabemos, nós não conhecemos Deus de uma forma completa, nós conhecemos alguns atributos de Deus, nossa visão muito pequena da vida, não é? Do amor, nós temos ainda rudimentos dessas visões e possibilidades, tá? Então começa por aí, né? Então a nossa vida nos foi dada como prova ou expiação, né? Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível, né? Quer dizer, depende de cada um de nós sermos o mais feliz possível. E aqui nessa resposta já está implícita a questão de que é possível ser feliz na Terra e que nós devemos ser o máximo possível felizes na Terra.
O que não significa, bom dia, mas sim, um beijo. Não significa não termos dificuldades. Não significa não termos atribulações. Uma coisa não tem a ver com a outra. A felicidade maior possível pelo dever bem cumprido, pela consciência tranquila, por fazermos o máximo que pudermos, por ajudarmos o semelhante. A felicidade real, ela vem daí, na verdade, né? Tá? E isso é que faz com que a gente seja o máximo possível felizes aqui na Terra. Pelo bem que a gente gere, pelo bem que a gente faça, né? Tá? A Maria, e a gente não pode se entregar. Temos que superar as tristezas, né? É verdade. Quem se encolhe, como diz o Emmanuel, né? A criatura que se encolhe passa a ver o limite em tudo que existe. A pessoa que se expande, ela vê os horizontes amplos ao seu redor, né? Então, se a gente vai se encolhendo, a vida vai ficando limitada, cada vez mais limitada, né? O Dudu, ser feliz para mim é saber que alguém nesse orbe pensa e olha por mim. Essa para mim, por enquanto, é a minha felicidade do momento. Porque as dificuldades eu sei que eu posso dirimir com o tempo, né? Ok, Dudu. Então vamos para a pergunta 921, né? Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, diz o Allan Kardec aqui, né? Quer dizer, a gente concebe isso, a gente consegue conceber isso, né? Que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Ok, ponto, né? Mas, enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Né? Então, Allan Kardec está introduzindo aqui uma questão mais social, uma questão mais coletiva, associada à nossa felicidade, né? Dizendo que, é claro, quando a humanidade estiver transformada, vai ser mais viável a nossa felicidade. Porque as condições coletivas, sociais, elas melhorarão, né? Dá para a gente entender isso. Mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Tem pessoas que dizem assim, ai não, como é que eu vou ser feliz se as pessoas estão passando fome, ou se as pessoas estão doentes, ou se as pessoas estão assim, estão assado, né? Como é que eu vou ser feliz? Não dá para ser feliz. E aí a pessoa fica lá assistindo o jornal todo dia, cultivando indignação, cultivando tristeza, cultivando irritação, e usando esses argumentos de viver num mundo cheio de dificuldades para não ser feliz, para não ter momentos felizes, né? O que vocês acham disso? Enquanto isso não se verifica, né, poderá conseguir uma felicidade relativa? Né? A gente pode viver ainda, mesmo com essas dificuldades ao nosso redor, nós podemos ainda viver sentimentos de felicidade, viver momentos de felicidade? Né? Tá? O que vocês acham, pessoal? Será possível? Maria, dá para sentir sim a felicidade relativa, ali mesmo porque ninguém está sem amparo nunca, né? Certo. Ok, né? Então vamos ver aqui. Então vamos lá. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? A resposta: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade, praticando a lei de Deus. A muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade, tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Tá? Então, olha lá, o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Tá? Nós somos, aí que está, né, pessoal? Nós somos
quase sempre o obreiro da nossa própria infelicidade. Quase sempre. Veja bem, nós somos sempre obreiros da nossa infelicidade, né? Aqui os espíritos focalizaram na questão assim, que tem questões nessa vida que fogem ao nosso controle, porque não fomos nós que criamos nessa vida. Certas dificuldades não fomos nós que criamos nessa vida, né? Agora, se nós remontarmos para o passado, aí nós vamos ver que nós somos sempre obreiros da nossa infelicidade, né? Então, o problema é que nessa vida mesmo, nós costumamos também criar problemas inexistentes, ou que nós não precisávamos passar. Essa é a questão, né? Então, e às vezes a pessoa ainda coloca a causa desses problemas em Deus. Se coloca como vítima e a causa como sendo a vida, Deus, né? Que Deus não cuida dela, que Deus não dá atenção e tal, e não tem nada a ver com isso, né? Somos nós que estamos criando a infelicidade, né? Aí os Espíritos colocam aqui, praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará. Quer dizer, se nós andarmos conforme a lei de Deus, que é uma lei de amor, de justiça, a muitos males nós nos forraremos e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Quer dizer, o quão feliz ela pode ser? O quão feliz a minha vida pode ser? Não é? Vai ser tão ou mais feliz quanto melhor eu vivenciar, ou mais constantemente eu vivenciar a lei divina, né? Quanto mais eu vivenciar, quanto mais intensamente e constantemente eu viver conforme a lei divina, as leis divinas, mais feliz eu serei. Quanto mais virtudes eu cultivar, mais feliz eu serei. Quanto mais defeitos eu cultivar, eu mantiver na nossa vida, mais infelicidade eu vou viver, né? A nossa felicidade ou infelicidade tem a ver com o quanto eu amo ou quanto eu não amo. Quanto mais eu amo, mais feliz eu serei. Quanto menos eu amo, mais infeliz eu serei, né? A Maria, a gente também não pode esquecer que a justiça de Deus está agindo sempre. Podemos ajudar a suavizar a dor dentro dos nossos limites, mas a cada um segundo as suas obras. A gente não vai conseguir a todos, porque é um trabalho interno de cada um, né? O soldado é frequente a transferência de responsabilidade no atual estágio da humanidade, certo? Ok, pessoal. Muito bem, né? Aí tem uma nota de Kardec aqui, que ele diz assim, aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro, não vê na vida corporal mais do que uma estação. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro, não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária. Como parada momentânea em péssima hospedaria. Eita, mas também não é tão péssima assim, né, pessoal? Allan Kardec exagerou aqui também, né? Ô, Kardec. Tô brincando, hein? Olha lá os kardecistas de plantão aí. O fã-clube do Kardec. Eu vou ficar bravo comigo, né? Mas é que não é uma hospedaria de péssima qualidade, não. Não é, tá? Nós vivemos num planeta que é maravilhoso, gente. Natureza maravilhosa. Só a gente ter olhos para enxergar isso aí, né? É só a gente ter olhos, a gente estar com sentidos aguçados, né? A gente dar um significado maior à nossa vida, que a gente vai enxergar um mundo repleto de possibilidades para a gente, né? Então vamos lá, né? Mas aqui ele está dizendo, né, o Kardec está dizendo que aquele que se acha bem compenetrado do seu destino futuro, quer dizer, aquele que está mais focado na vida espiritual, que vive a vida material, mas que entende que é uma estadia passageira,
que é uma bênção a vida material, né? Mas é uma estadia passageira, então nós temos que ter objetivos metafísicos, nós temos que ter objetivos espirituais, tá? Bom dia, Nando, Miriam, Karine, sejam bem-vindos, tá? Senão a nossa vida aqui, ela fica como um barco à deriva, né? Nós perdemos essa âncora aí do referencial espiritual, da ética cristã, né? Ou da ética do amor ao próximo, né? Então fica difícil, né? Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la, né? Então, essa viagem que a gente está fazendo aqui na Terra, né? Essa vida transitória que a gente tem aqui, quando a gente olha para a vida espiritual, quando o nosso foco é a vida espiritual, a gente vive bem, a gente pode viver bem a matéria. Nós não precisamos negar a matéria, né? Fugir da vida material, fugir da convivência, nada disso. Mas nós temos o nosso objetivo de crescimento pessoal, né? A Ana Isabel, não sei como se consegue viver sem esse foco espiritual na vida, né? Exatamente, vem a força, o entendimento, né, Ana? Isso mesmo, né? Então, se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la, né? Então, é uma viagem que a gente se prepara para vir, a gente deve viver bem e a gente deve se preparar para ir de volta para a vida espiritual, né? E a nossa condição, tanto aqui quanto na vida espiritual, vai ser tão melhor quão melhor nós tivermos nos preparado. Nós tivermos, né, nos preparado para essa viagem, né? Para toda viagem há sempre uma bagagem. Como é que é? É melhor descobrir do que irá nos servir, né? É uma música, eu estava lembrando de uma música, né? Uma música de evangelização. Já nesta vida somos punidos pelas infrações que cometemos, das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos, tá? Então lá, repetindo, já nesta vida somos punidos pelas infrações que cometemos, das leis que regem a existência corporal, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos, tá? Então isso é fácil da gente entender. Se a gente comer demais, vai ficar empanturrado lá, pode dar um problema gastrointestinal. Se a gente comer de menos, a gente vai sentir a debilidade orgânica. Se nós dormirmos demais, tem pessoas que não se sentem bem, né? Se dorme de menos, também vai ter problema aí de concentração, de memória. Então nós vivemos as leis divinas de equilíbrio, que visam preservar a nossa saúde, a nossa harmonia orgânica, psíquica. Ela está presente em tudo, permeando tudo. E cada ato que nós temos que favorece a nossa saúde, né, demonstra respeito ao corpo, demonstra respeito a essas leis e vai receber o retorno de saúde, de harmonia, né? Por outro lado, o descaso para com as leis divinas, para com o corpo, para com a vida, para com a convivência, vai redundar, vai levar a um estado de desarmonia, tá? Assim, tem que ter equilíbrio para tudo, né? Nos relacionamentos, a pessoa que fica criando problemas de relacionamento em toda parte, exasperada, né, polêmica, fica criando atritos em todo lugar que vai, é uma pessoa que se candidata à loucura, se candidata ao desequilíbrio psíquico, emocional, tá? A gente vê isso acontecer, a gente vê as pessoas deteriorando o sistema nervoso, né?
por causa de constantes, isso veja bem, ao longo de décadas, né? A pessoa vai cultivando esse tipo de atitude e chega uma hora que o psiquismo vai se desequilibrando. Tá? Então, continuando aqui, tudo isso demonstra, né, pessoal? Demonstra o não estarmos seguindo as leis divinas. Né? Se nós seguirmos as leis divinas, andarmos, né, conforme as leis divinas, tá? Nós vivemos uma vida de harmonia. Tá? Mas para isso nós temos que entender como funcionam as leis divinas, né? Por isso que o estudo, a compreensão, Jesus veio para cá, né, veio reencarnar no nosso planeta justamente para demonstrar os princípios de saúde, os princípios de fraternidade, os princípios das leis divinas que devem ser aplicadas no nosso dia a dia. Esse foi o exemplo dele, né? Como nós vivemos bem no nosso planeta, como fazemos o melhor aqui no planeta, como termos saúde espiritual e física, né? Ele falava, vai e não peques mais, para que não vos aconteça coisa pior, né? Então ele associava a saúde ao nosso comportamento, à nossa prática, né? Tá? Então vamos lá. Mais um pedacinho para terminar esse comentário do Kardec aqui. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que na maioria dos casos elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto, né? Então, de novo aqui, ó, se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, se a gente tivéssemos condição de remontar à origem das nossas desgraças, ou do que chamamos das nossas desgraças aqui na Terra, né, nós veríamos que na maioria dos casos elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Tá? Então nós veríamos que nós começamos primeiro. Né? Não foi a lei divina que gerou um mal para nós e aí a gente começou a ficar mal. Fomos nós que nos afastamos do bem proceder e aí começamos a ter reações negativas na nossa vida. E aí, tendo reações negativas, a gente fica revoltado e aí começa a ter outras reações negativas. Aí vira uma bola de neve, né, pessoal? Vocês entendem? Aí vira uma bola de neve. Né? A Ana Isabel com raiva dentro, lançando na convivência dela, baguri. Né? Com a raiva internalizada, né? E aí a gente começa a projetar essa raiva em torno de nós, começa a desenvolver aí uma paranoia, começa a se desenvolver sentimentos persecutórios. Porque, gente, quando nós estamos achando que está todo mundo contra nós, está todo mundo tramando contra nós, todo mundo vibrando contra, todo mundo tentando prejudicar, quando a gente começa a pensar dessa forma, já estamos desenvolvendo sentimentos persecutórios, nos sentindo perseguidos, e isso já está sinalizando um desequilíbrio dentro de nós. Tá? Busquemos ajuda, busquemos a reflexão, busquemos a oração, porque já estamos entrando na faixa da obsessão e do desequilíbrio psicoemocional, ok? É um sinal de alerta já. Sentimentos persecutórios é sinal que a coisa não está boa para o nosso lado. Não porque as pessoas estejam nos perseguindo, mas porque nós estamos projetando os nossos conflitos sobre as pessoas. Tá? Desviando-nos do caminho reto, enveredamos por outro mal e de consequência em consequência caímos na desgraça. Tá? Então, não é a vida que está sendo ruim com a gente, somos nós que estamos sendo ruins com a vida e conosco mesmo. Por isso que a Joana de Ângeles fala que
os primeiros deveres que nós temos é construirmos uma vida que seja boa de ser vivida, né? Nós temos esse dever de construirmos, cabe a nós construirmos uma vida que seja agradável para a gente viver. Nós temos que criar isso. A pessoa vai dizer, Alexandre, minha vida está horrível, minha vida está assim, está assado, minha vida está péssima, né? E a gente tem que perguntar assim, olha, mas por que você está fazendo a sua vida tão ruim assim? Mas não sou eu, é a vida que está... Ah, mas a vida é sua, né? O que você acha que está ruim na sua vida? E frequentemente ela vai citar coisas que ela acha que está ruim, que estão ruins, né? Situações que estão ruins, mas vai sempre se colocar como vítima, né? Oi, Ju, um beijo. Tudo, né, que ela citar, ela vai se colocar como vítima, como se ela não tivesse nada a ver com aquilo, né? E aí, conforme a gente vai refletindo com o tempo, ela vai entendendo que, na verdade, é ela que está fazendo escolhas, né? Está optando, está se comportando de determinada forma que está gerando resultados negativos, tá? Então ela vai percebendo. Alexandre, mas não tem vezes que não é assim? Não, é sempre assim. É sempre assim, tá? Por quê? Porque graças a Deus que é assim, né? Graças a Deus que é assim, porque nós temos poder, somos nós que fazemos a nossa vida ruim ou boa. E aqui, pessoal, não estou falando de não termos dificuldades ou de não termos problemas. Eu estou falando de como nós vivenciamos as dificuldades e os problemas. Depende muito. Como nós vivenciamos? Nós podemos vivenciar com raiva, com ódio no coração, com mágoa, e podemos vivenciar tratando das dificuldades e dos problemas como desafios. Exercícios de inteligência, exercícios de crescimento pessoal. Depende de como cada um entende a sua vida, tá? Só que conforme, né, Ju, cada um entende a sua vida e cada um vive a sua vida, pode ser muito feliz ou pode ser muito infeliz, tá? Então nós temos que sair dessa vitimização e começarmos a assumirmos a nossa condição de autores da nossa vida, de autores da nossa existência. Nós somos o autor da nossa vida. A Joana de Anjos fala que essa compreensão da lei de ação e reação, tal, das reencarnações, essa coisa toda, devolveu a dignidade causal ao ser humano. Ou seja, devolveu a dignidade dele ser o causador da sua própria vida. Nós não somos mais robôs que estão submetidos apenas a uma genética ou submetidos apenas à sociedade, aos regimes sociais. Nós não somos apenas esse robô. Nós temos uma dignidade causal. Nós somos a causa da nossa vida, né? Então, se queremos ser felizes, nós temos que começar a agir como quem quer ser feliz, né? Temos atitudes de quem quer ser feliz, tá? Decidirmos, é uma decisão, né? Até a Joana fala, ser feliz ou não é uma decisão, né? Tem muita gente que está decidindo ser infeliz. E a nossa decisão tem que ser pela felicidade. A gente acorda todos os dias pela manhã, a gente pode decidir a sermos felizes. Não é, pessoal? Ou decidimos ser infelizes, né? A vida será a consequência disso. A pessoa que não percebeu isso ainda, ela ainda se acha vítima da vida, tá? E que a felicidade não tem nada a ver com ela. Ela acha que a felicidade vai cair sobre ela como uma graça, né? A graça divina vai cair, assim como o amor vai cair sobre nós, a graça divina vai cair sobre nós, né? Não que a graça divina não exista, né? Ela existe, só que as nossas escolhas também existem, né? A vida é uma graça, né? A vida é maravilhosa. A gente só precisa entender onde é que está a graça da vida, né? Senão a vida vira uma desgraça, né? Se a gente não entender onde é que está a graça da vida, a vida vira uma desgraça, né?
Não é, pessoal? Então a pergunta 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens, pessoal? Então vamos lá. Felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Né? Então o Allan Kardec está trazendo essa questão das posições sociais, dos papéis sociais. Eu acho que está implícito aqui no que ele está falando. Né? Então, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Depende de que posição que as pessoas estão vivendo. Tá certo, né? Ponto, né? Ou, ponto. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Tá? Tá certo também, ele está afirmando aqui. É verdade, né? Às vezes o que para um fica feliz, o outro fica infeliz, né? O que é suficiente para um vai ser a infelicidade do outro, não é? Aí diz aqui, né? O Allan Kardec questiona então: haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Tá? Então aqui o Allan Kardec está questionando assim: será que tem como a gente sair desse relativismo da felicidade e achar uma felicidade que pode ser um padrão para todos, uma base para todos, né? Uma felicidade básica aí, né? Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens, que façam todos felizes, tenham algum padrão de felicidade assim, que não seja relativa à posição que as pessoas ocupem, né? Não é? A Maria colocou: acordei cedo, fiz uma oração agradecendo a vida maravilhosa, optei por ser feliz. Ótimo, Maria, isso mesmo, né? E essa é a proposta, né? O que vocês acham? Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Sim ou não? Tem alguma felicidade que pode ser comum a todos nós? Que pode sair desse relativismo aí das posições de ser pobre, ser rico, ser saudável, ser doente, ser bonito, ser feio, ser alto, baixo? Tem alguma felicidade que pode ser um padrão para todos? Né? Vamos ver a resposta aqui. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Aí, a gente achava que ia ser muito difícil, né? Não foi tão difícil assim, né? Uma resposta curtinha do Allan Kardec, mas muito importante, muito significativa, né? Com relação à vida material, o que é a felicidade? O que pode ser um padrão para todos, assim? A posse do necessário. Poderia ser um padrão para todos, a posse do necessário. Só que não é, né? Acaba não sendo, porque a gente muitas vezes não sabe apenas viver conforme o necessário. A gente quer o excedente do excedente do excedente. A gente quer sempre mais e, né, além do necessário, né? E também o conceito do que é necessário vai depender, eu perceber o que é necessário para mim depende do amadurecimento também, de uma visão que eu tenha do que é necessário também, né? Então a gente está falando de algumas categorias de análise aqui um tanto subjetivas, tá? Deus sabe o que nós precisamos, o que nós devemos buscar ou não, né? Deus tem exatamente, mas nós, como temos uma visão ainda muito limitada, muitas vezes não sabemos exatamente o que necessitamos, né? Então, com relação à vida material, é a posse do necessário. Nós temos que aprender a enxergar onde que é esse necessário e como que é esse necessário, né?
Desculpa, com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Quer dizer, a parte moral, porque nós podemos ter a vida material equacionada, mas não estarmos felizes. Por quê? Porque a nossa vida moral não está bem. Então a gente pode ter uma consciência intranquila, às vezes cometendo equívocos, prejudicando pessoas, gerando problemas conscienciais. Ou então sem fé no futuro. A pessoa tem tudo no presente, mas não tem fé no futuro. Então, ela pode sentir a falta desse estímulo até para buscar desenvolver a si mesma, aprender coisas novas. Por quê? Porque ela não acredita no futuro, não tem fé no futuro. Só acredita no aqui e agora. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Tá? Quando nós vivemos, até a Joana de Anjos fala, quando as pessoas têm um mínimo de saúde, de cuidados básicos, ela fala isso, se eu não me engano, no livro, não sei se é o Encontro com a Paz e a Saúde ou o Despertar do Espírito. Ela fala assim, que uma população que tenha recursos básicos para a sua sobrevivência, de saúde, de lazer, de educação e tal, vai viver muito bem. Uma coletividade que tem esses recursos, a gente acha que precisa muita coisa para a gente viver bem, mas uma coletividade, ela fala assim, uma coletividade que tem esses recursos garantidos, esses direitos garantidos, viverá muito bem, viverá uma condição muito boa. É que a gente não tem nem isso às vezes, a gente corre atrás, às vezes saúde, você às vezes não tem nem o dinheiro para tratar determinados problemas, não é, pessoal? Se você não tem um plano de saúde, para pagar um plano de saúde é caríssimo hoje em dia, você, não é? Muitas vezes está faltando o necessário ainda. Por isso que a nossa sociedade vive intranquila. Por isso que a delinquência, porque é a revolta de não ter nem o necessário. Não estou falando que é certo se revoltar, mas estou falando que isso é um problema social que é mantido por nós, indivíduos, porque enquanto nós nos mantemos ainda limitados, precários, a vida social se mantém precária também, os governantes precários, e é uma coisa que se realimenta. Onde é que está a saída disso? A saída está no próprio indivíduo. O indivíduo tem que se melhorar para promover a coletividade e a coletividade promover o indivíduo. Aí começa a ser um círculo virtuoso aí, Hoje em dia a gente depende de uns e outros que se distinguem, mesmo nascendo uma situação difícil, se distinguem, começa a gerar benefícios, começa a crescer, a ter uma condição diferenciada. A gente depende de uns e outros que se sobrepõem, porque são espíritos de luz, são espíritos que já vêm com essa missão mesmo de elevar o padrão da sociedade. Mas a gente ainda depende dessas pessoas. A sociedade depende dessas pessoas, desses gênios aí, desses espíritos luminares que vêm e que ajudam a sociedade. Mas dia virá, que a própria sociedade se ajudará muito mais, porque ela estará melhor estruturada. Então vamos ver a pergunta aqui, 923. O que para um é supérfluo não representará para outro o necessário e reciprocamente, de acordo com as posições respectivas? Pergunta Kardec, O que para um é supérfluo não representará para outro o necessário e reciprocamente, de acordo com as posições respectivas? Que é o que a gente estava falando, pessoal? O que para um é supérfluo, para o outro é necessário, dependendo da posição que eles ocupem hoje aqui no planeta, não é? O que vocês acham? O que para um é supérfluo não representará para outro o necessário? E reciprocamente, de acordo com as posições respectivas? O que vocês acham, pessoal?
tomar uma aguinha aqui, enquanto vocês vão pensando aí. E aí, povo de Sucupira? Essa questão do supérfluo e do necessário, né? O que para uns é supérfluo, para outros é necessário. Como assim? Né? Tudo depende do que nós estamos fazendo da nossa vida. Para mim, por exemplo, hoje ter um helicóptero, vamos pensar grande aqui, né? Para mim, hoje ter um helicóptero é supérfluo. Mas pode não ter, não tem alguém que um helicóptero hoje é necessário? Ora, se eu fosse um empresário que tem que ficar andando para cima e para baixo aqui, tem que fazer o meu tempo render, até porque eu tenho 5.000 funcionários e dependendo de eu fazer um bom negócio, de eu estar presente nas empresas, não é? Eu preciso de um helicóptero. Tá? Mas para mim hoje é supérfluo. É supérfluo. Tá? E pode ter o contrário. Né? O que para outras pessoas é o necessário, né? Quer dizer, a recíproca é verdadeira, conforme Allan Kardec falou aqui. Não vamos ficar redundante aqui. Né? A recíproca é verdadeira. Né? Às vezes, para o que está sobrando para uma outra pessoa é o necessário do necessário para o outro. Né? É aquele pão que sobra na mesa de um, o outro que passa pedindo ali, pelo amor de Deus, me dá aquele pedacinho de pão. Né? É a parábola do Lázaro, do rico lá, né? O que sobra, as migalhas que caíam da mesa do rico, e o Lázaro queria, né, pegar uns pedacinhos lá para ele. Não é, pessoal? A Cida, tem gente que está doente precisando de helicóptero. Sim, está em um outro caso, né? De necessidade, de urgência, de tratamento, aí, de socorro. Então, é isso aí. Por isso que as coisas, elas não são assim. Ah, isso é supérfluo, isso é necessário. Depende. Depende da pessoa, depende da situação, depende do momento. Tá? A gente pode vir a precisar. Não é? Por isso que não dá pra gente falar mal da riqueza, não dá pra gente falar mal do dinheiro, porque o dinheiro que para nós hoje que é supérfluo, né, para o outro aquilo é super necessário. Né? Pode gerar benefícios para o outro, remédio para o outro, comida para o outro. Depende do significado que eu dou para o dinheiro, né? Do uso que eu faço do dinheiro. Tá? Assim, por isso devemos dar do que nos sobra. Né? Sim, né? O Evangelho fala para a gente dar até do que é necessário, né? Só que a gente precisa tomar cuidado, né? Porque às vezes a pessoa exagera na dose e a família da própria pessoa passando necessidade às vezes, né? E a pessoa vai fazer caridade deixando os próprios familiares em situação precária, né? Então, por isso que é preciso a gente tomar cuidado também, né? Como a gente faz as coisas com equilíbrio, né? Isso pode ser muito romântico, mas o primeiro dever que a gente tem é com a própria família, né? Então, vamos ver aqui, né? 923. O que para um é supérfluo não representará para outro necessário e reciprocamente, de acordo com as posições respectivas? Sim. Conformemente às vossas ideias materiais, aos vossos preconceitos, à vossa ambição e às vossas ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça, quando compreenderes a verdade. Né? Sim, né, os Espíritos estão dizendo, né? E nessa questão faz parte as nossas ideias materiais, as nossas concepções da vida material. É muito importante como a gente concebe a vida material. Quais são os nossos conceitos sobre dinheiro, sobre ser rico ou não, sobre ser pobre ou não, né? Quer dizer, faz parte dessa questão as nossas ideias materiais. Os nossos preconceitos também faz parte dessa questão.
do supérfluo, do necessário e tal, das posições, entra aqui também a questão dos nossos preconceitos. Podemos ter preconceito com rico, pessoas ricas. Está errado. Até o Emmanuel fala numa das lições dele, eu achei muito interessante. Ele fala assim, olha, aparece uma pessoa pobrezinha ali, tudo, olha, coitadinho daquela pessoa pobrezinha ali, né? E vou ajudar para ser pobrezinha. Passa uma pessoa rica lá num carrão, às vezes a mesma pessoa já começa a falar mal da pessoa rica lá no carrão. O Emmanuel chama atenção a isso numa das lições do Evangelho que ele aborda, né? Quer dizer, a gente vê alguém ali abaixo da gente, a gente, eu vou ajudar esse pobrezinho e tal. A gente vê alguém que está numa condição melhor do que a gente material, já começa a falar mal. Onde é que está a caridade? Já acabou a caridade? Já acabou a caridade? Quer dizer, eu só vou ajudar a pessoa que está ali se arrastando no chão. A pessoa que está bem, eu vou falar mal, eu vou criticar. É isso que o Emmanuel chama atenção, né? Então, é agir conforme as aparências, em função das aparências, esquece o lado humano, esquece que a pessoa que tem riqueza ou que tem recursos, ela também trabalhou para isso. Ela merece, ela está precisando, ela vive essa situação porque é a situação dela, né? Isso tem uma função para ela, tá? E não é um pecado você ter dinheiro, não é pecado, tá? Mas é um problema, né? Que muitas vezes as pessoas que têm muitos recursos são mal vistas, né? Frequentemente são vistas com desconfiança, ou vistas com inveja, ou vistas, né, de uma forma negativa, porque a gente traz conceitos negativos a respeito do dinheiro, não é, pessoal? Então, assim, o rico não vai se salvar, aquela história, o rico não vai se salvar, o rico não vai entrar no reino dos céus, aquela história, né, que o Emmanuel também, em outras lições, ele também aborda essa questão, tá? Ele fala assim, ó, dificuldade não é impossibilidade. Dificuldade não é, né? Jesus falou de uma dificuldade, não falou de uma impossibilidade. Ele fala bem assim, numa das lições dele, tá? Então, mas a gente fica já se apegando à letra, né? O soldado está dizendo aqui, o dinheiro é neutro, né? Verdade, tá? Então, aí os nossos preconceitos, né, que os espíritos estão falando aqui, também faz parte dessa questão, né? A vossa ambição, né, e as vossas ridículas extravagâncias. A questão da ambição, a Joana de Ângeles até fala assim, eu estou falando isso tudo porque está fazendo parte do estudo aqui, né, pessoal? A gente só está tentando entender aí as palavras, senão a gente passa por cima delas e não aproveita nada, né? A questão da ambição. A Joana de Ângeles fala que ter ambição não é o problema. O problema é como nós ambicionamos as coisas. É a desmedida. Nós perdemos a medida das coisas e o como nós fazemos para conseguir as coisas. Esse é o problema, né? Então, quando nós começamos a perder a noção das proporções e começamos a dar voos, perdendo a noção de realidade, perdendo a noção do equilíbrio, aí nós nos deixamos escravizar pelas ambições, tá? Agora, queremos algo melhor, trabalharmos por algo melhor, buscarmos, sonharmos com algo melhor, é ruim? Não. É necessário. A gente encontra pessoas altamente acomodadas, que não querem nada mais, que não precisam de nada mais, que não buscam nada mais e não crescem nada mais também. Não se desenvolvem nada mais. A questão é essa, né? Então, o querer, como diz o Evangelho, o desenvolver a ciência, desenvolver as artes, desenvolver o conhecimento, isso tudo, a riqueza proporciona isso, né? Então, até tem uma lição no Evangelho que ele termina assim, ó, então está aprovado que a riqueza é fator de progresso. Ponto final, né? Depende se você usar como fator de progresso, tá? Ter ambição não é ruim. Ruim é você ser escravo das ambições que você tem. E as vossas ridículas extravagâncias, que o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade, né? Quer dizer, ficar esbanjando dinheiro
Isso sim, são as extravagâncias ridículas aqui, né? Não há dúvida de que aquele que tinha 50 mil libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10 mil, será considerado muito desgraçado, por não mais poder fazer a mesma figura, conservado o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Tá certo, né? Você pega um Donald Trump aí. Pega o Donald Trump, aquele empresário americano conhecido aí, por ganhar milhões e milhões por mês aí e tal. Em cada transação aí são milhões e milhões, né? Aí você fala assim, ó, você vai ganhar 100 mil por mês. Nossa senhora, o cara vai entrar em depressão. Não é, pessoal? O Donald Trump vai ficar deprimido, né? Porque estava acostumado a ganhar milhões, vai ganhar 100 mil por mês, né? Agora eu falo para vocês aqui, ó. Vocês vão começar a ganhar 100 mil por mês. Nossa senhora. Vocês vão dar risada de orelha a orelha, não é? Não é, Dudu? Dudu, você vai ganhar 100 mil por mês a partir de hoje. Tá? Não é? Você ia dar pulo dessa altura, assim, de alegria. Você vai ter depressão também, Dudu? Estava acostumado a ganhar milhões. Você não vai saber o que fazer com o dinheiro, né, Dudu? Então, depende. Não é? Depende como é que o nosso termostato aí. Nosso dinheirostato tá regulado, né? E depende o que você faria com o dinheiro, o que você quer fazer, né? Os significados que você dá para o dinheiro, né? Tá? Então vamos lá. Então continua os espíritos dizendo aqui, né? Porque isso aqui são os espíritos que estão falando a resposta ainda da 923, tá? Essa questão de quem tinha... não há dúvida de que aquele que tinha 50 mil libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10 mil, se considera muito desgraçado por não poder fazer a mesma figura, conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Isso aqui está na própria resposta aqui, tá? Aí continuando então, acredita que lhe falta o necessário, mas francamente, achas que seja digno de lástima quando ao seu lado muitos há morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar a sua alma ao infinito, né? Quer dizer, então, é verdade, né? A pessoa poderia até entrar em depressão, você ganhava milhões e começa a ganhar 100 mil, por exemplo, né? Mas, sinceramente, não haveria motivo para isso, né? A verdade é essa. Que ganhasse 10 mil, né? Não haveria motivo para isso. Porque se olhar para baixo, vai ver as pessoas que estão vivendo aí com 100 reais por mês, né? Vivendo com menos, tentando sobreviver, né? Com muito pouco, né? Então, a gente precisa analisar essas posições aí, olhando para baixo, para as pessoas que têm bem menos, e olhando para cima, as possibilidades de crescimento que a gente tem. Tá? Certo? Gente, 9 horas, né? Tá bom da gente finalizar aqui. A próxima pergunta, 924, tá? Nós fizemos a 923, a próxima 924. Pessoal, então, muito obrigado aí pela presença, pela ajuda aí na área de texto, tá? Obrigado também ao pessoal do Facebook, que tem participado sempre, tá? Um grande abraço, tenha um ótimo dia e na quinta-feira a gente se encontra de novo para fazer o nosso estudo lá do Evangelho de Mateus, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus, até mais.